Já estamos de volta com o SBT News para você e agora sim vamos conversar com Juliano Borges, médico oncologista, sobre esse Dia Mundial do Câncer. Juliano, estávamos falando sobre essa escolha de levantar a bandeira da mudança de hábitos simples. Por que razão? Conta pra gente. Bom, acho que o dado mais importante que a gente tem com relação à prevenção e tratamento do câncer e de outras doenças se baseia no que a gente está fazendo hoje, né? A população ter conhecimento, né? A gente tem algumas curvas de tempo de vida e a gente consegue associar claramente. Quanto maior o nível de conhecimento da população, maior o tempo de vida. Então, a gente discutir com relação à prevenção e tratamento do câncer já dar uma expectativa de vida melhor para toda a população brasileira. Mas eu gostaria de correlacionar inicialmente uma questão científica, né? O que teve o grande diferencial nos últimos 5 anos com relação ao tratamento do câncer foi a imunoterapia. A imunoterapia é uma medicação injetável de alta tecnologia em que a gente aplica no paciente que tem o diagnóstico de câncer de pulmão, câncer de bexiga, melanoma, alguns tipos de linfoma, câncer de rim, câncer de fígado, e que estimula o sistema de células de defesa, o sistema imunológico da pessoa que está com câncer, a reconhecer células diferentes, células cancerígenas, e destruir essas células. E a gente está conseguindo um dado surpreendente, cada vez maior as taxas de cura, né? O tempo de vida livre da doença em 5 anos. Quando a gente fala dessa parte técnica, que a grande revolução está nessa medicação injetável, que é a imunoterapia, eu estou falando de imunidade. E como é que eu vou estimular a minha imunidade? Então, para combater, e a gente pode extrapolar para prevenir o câncer, é fazendo as medidas de saúde. Quando a gente relaciona em medidas de saúde, primeiro ponto que é importante e que seria, se fosse lançar uma medida de saúde pública, seria banir o cigarro da população, né? Condenar o cigarro e jamais permitido na população, porque mais de 50% dos casos podem estar relacionados ou potencializados com o cigarro. O segundo ponto é a bebida alcoólica, né? Pode beber, não tem contraindicação, porém beber com moderação. E daí a gente entra nas questões alimentares, em que cada vez estão surgindo maior a informação com relação à microbiota. Microbiota é todas as bactérias, fungos, lactobacilos que tem nas minhas fezes e que estão colonizando o meu intestino. Certo. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, potencialmente eu vou ter uma melhor resposta imune. Estou falando de imunidade, combate ao câncer, prevenção do câncer. Muito obrigada, Juliano Borges, médico oncologista, falando um pouco, né, das razões das mudanças de hábitos diante desse Dia Mundial do Câncer, que, é claro, serve para conscientizar, para lembrar. E essa bandeira foi levantada justamente para que todas as pessoas cuidem mais da saúde, independente do tratamento do câncer ou de outras doenças, ou para ter mais saúde mesmo, mais qualidade de vida. Uma boa bandeira levantada nesta data. E agora chegou a hora do comentário político do Cláudio Prisco Paraíso. É grande a expectativa para o despacho da juíza federal Janaína Cassol Machado em relação à revogação da prisão preventiva de Júlio Garcia ontem à tarde pela Assembleia. Ela já recebeu a resolução do Legislativo e despachou para o Ministério Público Federal. Depois dessa manifestação, aí sim ela vai tomar a sua decisão, se vai definitivamente oferecer a soltura do ex-presidente da Assembleia. Agora, o questionamento é o seguinte: poderia a Assembleia ter encaminhado o assunto do segundo mandado de prisão direto para o plenário, sem passar antes pela Comissão de Constituição e Justiça, que ainda não foi constituída depois do reinício das atividades parlamentares? Isso, eventualmente, não poderia constar da nova decisão da magistrada? Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Mais de 20 cães em uma possível situação de maus tratos foram resgatados pela Polícia Civil em Joinville, no norte do estado.
Os 22 animais foram resgatados em uma casa em possível situação de maus tratos. A suspeita é de que os responsáveis pelo local não ofereciam cuidados básicos de higiene aos cães. Os animais foram encaminhados ao Centro de Bem-Estar Animal de Joinville, onde vão ser atendidos por veterinários e, assim que possível, devem entrar para a adoção. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Um homem foi preso por posse de drogas, notas falsas e falta de documentação fiscal de carga. O fato foi registrado na SC 355 em Jaborá, no oeste do estado. O suspeito conduzia um caminhão com 1.300 quilos de carne suína sem documento fiscal. Ele negou ter conhecimento sobre a carga. A Polícia Militar Rodoviária também encontrou R$ 140 em notas falsas e comprimidos estimulantes usados pelo motorista para se manter acordado. A Polícia Federal apreendeu cerca de 400 gramas de pedras preciosas em Barra Velha. As pedras brutas não tinham documentação de origem. A investigação teve início após denúncias de vendas irregulares de rubis pela internet sem nota fiscal. O proprietário vai responder por usurpação mineral e pode pegar até 5 anos de prisão. E em meio à pandemia do novo coronavírus, em Florianópolis, tem muita gente partindo para o próprio negócio. Olha só. A Thaís precisou virar o jogo. No meio da pandemia, ela foi demitida do escritório de advocacia. Com tempo ocioso em casa, começou a colocar em prática a paixão por artesanato e criou essas caixinhas com especiarias para fazer gin em casa. Com a pandemia, houve o consumo maior de bebidas em casa, né? E eu vi nessa possibilidade uma oportunidade das caixinhas de gin. Acabei vendo nisso uma possibilidade de aumentar minha renda ou até mesmo de empreender naquilo, né? As vendas da Thaís se concentram no online, por meio das redes sociais, que se transformaram em ferramentas importantes para quem quer empreender. Nesse mercado crescente, a capital está em segundo lugar no ranking de cidades mais empreendedoras do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Florianópolis se destacou nos índices de inovação e capital humano, justamente por ter parques tecnológicos, incubadoras e mão de obra qualificada, além de manter a cultura empreendedora. No caso de Florianópolis, a tecnologia é a principal economia do município. Temos a maior taxa de empresas de tecnologia por habitante. São 5 empresas para cada 1.000 habitantes. Todo esse resultado é fruto de uma história consistente e de uma articulação forte e eficiente entre vários atores, como a academia, o poder público e as empresas privadas. Esse cenário contribuiu para que essa empresa de biotecnologia crescesse 10 vezes no último ano, chegando ao faturamento de 12 milhões de reais em 2020. Além de aumentar a receita, contrataram mais mão de obra e já enxergam novas oportunidades de crescimento. Tecnologia está associada à inovação e inovação está associada à resolução de problemas e geralmente resolução de problemas com uma alta eficiência. E isso fez com que a gente, por exemplo, frente aos desafios do ano passado, conseguisse desenvolver soluções e que fizeram a gente impulsionar nosso crescimento de forma bastante significativa. Florianópolis desenvolve vários projetos de incentivo ao empreendedorismo, entre eles o Floripa Cidade Empreendedora, programa que acelera o processo para os microempreendedores individuais. O que estamos vivenciando é que alguns setores da economia de Florianópolis estão passando por grande dificuldade e, em contrapartida, os profissionais que estão deixando esses setores muito rapidamente estão se reinventando, buscando novas alternativas e encontrando no empreendedorismo seu futuro. O SBT News fica por aqui. Boa noite, até amanhã.